Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que tu entrou na dança, tá? Para poder conhecer um pouquinho também quem é a Dani. Sim, minha história na dança começou. Eu tinha 5 anos, a minha mãe me colocou no balé e Uhum. eu não fiquei dentro da sala. Eu só chorei e quis sair correndo. Com 7 anos, daí eu já estava morando no interior, estava morando em Passo Fundo, que foi onde a minha história da dança começou. Eu assisti uma propaganda na TV que tinha os pés dançando, daí tinha pé dançando, sapateado, Sim, balé, jazz, eu nem sabia o que que era. E eu disse pra minha mãe, eu quero fazer isso. Eu apontei pra TV. Dela, tá, então eu vou te levar lá nessa escola, mas se tu chorar, tu nunca mais vai. Isso eu sim. prometo que eu não vou chorar, prometo. Aí ela me levou, eu não deixei nem ela entrar na recepção pra me matricular, com medo de que ela me tirasse e não pudesse dançar. E aí começou a minha história na dança. Com 7 anos eu entrei na turma de baby, porque não tinha turma pra mim, então eu entrei com as meninas de 4, 5 anos, eu tinha 7. Eu puxava a fila, eu achava isso o máximo. E eu comecei no balé clássico, daí naquela época eu não podia dançar jazz tão cedo, daí eu entrei no jazz com 10 anos. Daí logo depois do jazz veio o hip hop, que foi quando começou o hip hop a poder ser dançado por mulheres. E daí eu me apaixonei pelo hip hop, fiquei um tempão no hip hop. E eu fazia dança sapateado também, fazia dança caractere, que é dança russa. E daí a vida deu uma mexida. Meu pai foi transferido de volta para Canoas, que é a nossa cidade natal. Meu Deus, já estava indo para festival, já tinha minhas amigas, já tinha ganhado meu primeiro prêmio, já estava empolgada com aquela vida de dança e tal. Já coreografava, porque eu já me metia a coreografar as crianças, né? A gente tinha um show de talentos, então eu já adorava coreografar. Minha irmã, coitada, sofreu. Foi minha cobaia, né? E daí passou, vim para Porto Alegre, tive muita dificuldade em escolher o lugar para dançar. Experimentei vários lugares, principalmente em balé, porque na época nem não tinha muita afeição pelo jazz, porque sempre me diziam que eu era muito clássica. Né? Então minha mãe amava o balé clássico, ela dizia que eu tinha que dançar balé, que meu futuro era no balé. Sim. Aí, enfim, depois eu vou chegar lá. Sim. Aí encontrei a minha escola de danças, foi onde eu conheci o meu grande mestre Aldo Gonçalves e onde eu retomei o meu amor pelo jazz. Eu comecei a me encontrar, mas eu seguia ouvindo dele, tu é muito clássica. E eu ouvi isso por muitos anos. Sim. Eu dançava hip hop, mas era muito clássica. Enfim, eu comecei a dançar só jazz e balé, daí morei fora do país. Meu pai foi transferido. Sim. Quando eu me mudei para fora, eu estudei com uma cubana. Então eu tive uma formação no balé cubano, que eu me apaixonei, porque acho que era mais a nossa linguagem do nosso corpo da brasileira, né? Que tem coxa grossa, bumbum, aquela coisa toda. E me afastei do jazz, porque lá não existia jazz. Logo em seguida, voltei, me formei no balé clássico, fui alçar voos, né? A minha professora maravilhosa, Carla Berto, disse para mim: tu precisa te desenraizar e ir para o mundo. Tu precisa experimentar se é isso que tu quer. Naquela época eu já estava estudando fisioterapia, porque não tinha faculdade de dança. Eu dizia pra minha mãe, eu quero dançar. Minha mãe dizia, tu tem que fazer uma faculdade. Né? Então eu fui estudar fisioterapia, porque bailarino se lesiona muito, e eu tinha aquela preocupação de não querer mais me lesionar, porque eu me lesionei muito na minha infância e eu queria poder ajudar no futuro alguém, né? Enfim, daí fui migrando, fui Vera Bublitz e tal, até que o Aldo me chamou para fazer uma apresentação de balé clássico. E no fim eu fui para a escola dele fazer essa apresentação como convidada e fiquei, e nunca mais saí. Me reencontrei no jazz, né? Sempre uma luta para mim, porque o meu corpo demorou muito para se permitir a técnica do jazz. Eu trago essa dificuldade comigo até hoje, porque eu me cobro muito, mas a gente às vezes tem que deixar fluir, e o jazz é isso, né? Aí chegou o momento da história onde o grupo de danças Orfeu precisava de uma professora de jazz. Sim. Né? E aí vem a minha história com a Gali. Aí meu professor Aldo, maravilhoso, chegou e disse assim: Dani, estão precisando de um professor de jazz no Orfeu, que é em São Leopoldo, tu mora em Canoas, é mais perto para ti. Tu não topa assumir? E eu aqui, ó. Eu disse assim, mas gente, eu danço jazz há muitos anos, nunca dei aula. E eu ia pegar o grupo principal do Orfeu, que estava indo para Joinville. Então, assim, ó, oi, que eu vou fazer com essas gurias que tem a minha idade? Porque vocês tinham 1 ano, 2 a menos que eu. Então, a gente era colega, né? E eu dizia, meu pai amado, que... E ele só me disse assim, vai lá e faz o que tu sabe. Se Jesus, agora a gente consegue entender, né? Que bailarina é uma coisa
E professor é outra, completamente diferente. Né? Completamente diferente. Cheguei lá, as gurias apavoradas, me olhando, uma guria dando aula para elas, né? Sim, E daí foi aquela coisa toda. E eu sempre muito baseada no balé. Eu sempre aprendi que o jazz veio do balé. E daí, na época, vocês não tinham muito a base do balé. Então, eu lembro que eu desenvolvi um método que eu dava balé com música de jazz. Foi uma luta. E assim, naquela época, como eu vim do balé e todos os meus professores vieram do balé, eu entendia que para eu ensinar o jazz para vocês, eu tinha que ensinar balé. Sim. Né? Eu tinha que ensinar plié, tandi, GT, encaixe de quadril, andeor, andedã. E hoje a gente sabe que existe um outro mundo que a gente consegue ensinar jazz através do jazz. Mas é claro que sempre que a pessoa tiver o clássico no corpo, vai fazer muita diferença, né? Mas hoje eu penso assim, gente, o que eu fiz com aquelas gurias não é de Deus. Eu dava um balé puxadaço para elas e a gente se resolveu, né, Gabi? Eu acho assim, durante um bom tempo. A facilidade que a grande maioria dos alunos fazem as duas modalidades. Então, a gente consegue o jazz e trabalhar outras qualidades, né? Mas antigamente a gente tinha que ter uma aula muito regular, porque às vezes ou tu fazia jazz ou fazia um balé. Até questão financeira, né, Gabi? Era difícil, assim, ter que pagar duas modalidades. Eu vou escolher uma, né? Isso. Mas são coisas que a gente vê, assim, no passado, né? Que pensa, como é que eu fiz isso? Mas que no fim deu certo. Porque, por exemplo, eu sou uma das que sigo aí, né? Então, assim, foi um aprendizado muito grande para mim. E ali foi que eu vi que eu queria ensinar jazz. Sim. Eu disse, gente, eu amo isso. Eu quero isso pra minha vida, sabe? E daí, aos pouquinhos, eu fui tirando um pouco daquilo que eu tinha comigo de que eu não sou do jazz, eu não sirvo para o jazz, porque eu sou muito clássica. E eu comecei a me permitir fazer curso com outras pessoas, porque eu tinha vergonha. Gente, eu não vou fazer aula com, né, o fulano de tal, porque, ai, o que ele vai pensar de mim? Que eu sou uma pessoa que nunca fiz jazz, que eu sou uma bailarina clássica toda dura.